Eu me chamo Helena Maldonado, sou brasileira e filha de peruanos. Sou uma pessoa idosa e também com uma saúde frágil. Por causa do tamanho de meu testemunho, que é muito grande, não irei mandar por áudio por ser cansativo para a minha voz, que é fraca, e estarei mandando por escritos. Sou uma ex-bruxa que tive experiências sobrenaturais, e irei revelar o que está em oculto no mundo espiritual, que também pode ser chamado de mundo invisível. Eu fui uma bruxa que serviu a Satanás há mais de 20 anos. Como meu testemunho é longo, é a experiência de uma vida que daria quase 30 livros. Irei escrever-os, relar muito usando a palavra de Deus para confundir. Quando eu era bruxa, todo esse plano a maçonaria revelou para as bruxas. Os maçons disseram que todo esse plano foram passado para eles pelo arquiteto do universo para destruir a igreja. Segundo eles, o povo evangélico é o câncer do mundo que tem que transformar eles em outra coisa. E as igrejas de hoje foram transformadas, e estão parecidas com os templos maçônicos na forma de ensinar o povo. Todo esse plano veio do inferno. Os demônios passaram as suas estratégias aos mestres da maçonaria, revelando seus planos para mudar a igreja. E quando outro evangelho que não é o de Cristo entra na igreja, provoca danos nos espíritos dos crentes e mancham as suas vestiduras limpas. O pastor que aceita outro evangelho em sua igreja, ele é negligente e sem responsabilidade para cuidar das almas. Isso traz grande prejuízo para a obra de Deus. O povo sofre, e as igrejas que ainda são sérias e não se contaminaram, os demônios ficam a rodeando e esperando os cultos para atacarem e sérias com uma boa aparência. A maçonaria criou várias igrejas para que as outras igrejas sérias imitassem, e foi o que aconteceu. As igrejas sérias começaram a chamar os ministros das igrejas criadas pela maçonaria para pregarem nos altares, e isso causou uma ferida de morte no seio da igreja, e se espalhou igual a um câncer. Depois a maçonaria começou a ensinar muitos teólogos sobre a confusão teológica, quando a Bíblia de estudo ainda ensinava a salvação e a santidade, porque as de hoje defendem pensamentos teológicos. Vocês podem comprar livros antigos que não fogem das escrituras, mas hoje os livros de estudo ensinam heresias e ainda manipulam o povo. As Bíblias de estudos antigas juntos com os livros ainda ensinavam alguma coisa, mas foram tirados de circulação das editoras. Não tem mais nas prateleiras das livrarias evangélicas, porque os editores não produzem mais materiais que ensinam a verdade ao povo. As editoras evangélicas de hoje seguem as diretrizes que lhe afasta de Deus, e se coloca como primeiro em sua vida. O pecado tem sido um Deus que ninguém quer deixar por ser prazeroso, e foi o pecado que a maçonaria infiltrou na igreja. A tecnologia passou a ser um Deus que rouba o tempo das pessoas. Os videogames viciam as crianças, filmes e seriados da Netflix os jovens, as novelas e filmes de romance viciam as mulheres e o futebol os homens. A tecnologia tornou-se um Deus que tira o prazer da igreja de orar e estudar a palavra de Deus. A igreja está em batalha espiritual, mas está sendo ferida, e a cada ano perde essa guerra espiritual. A maçonaria é um guerreiro forte que foi fundada para derrotar a igreja. A maçonaria é a única religião que não combate as outras religiões. Qualquer pessoa, sendo bruxa, feiticeiro, satanista, espírita, budista ou de qualquer religião, não precisa deixar as suas crenças para entrar na maçonaria. Até os evangélicos não precisam mesmo no território santo. Quando eu falo de entrar na igreja, estou me referindo a controlar o culto, as pregações, louvores, dominando os corpos de quem está no altar na hora de edificar a igreja e realizar mover do Espírito fazendo cair falso fogo. A adoração, louvores, cultos, oração e a pregação tem que estar dentro das Escrituras, nada de invenção humana ou criatividade das coisas do mundo que são introduzidas nos cultos. Quando em um culto santo é colocado coisas modernas como luz piscando, coreografia corporal igual tem em salões de dança, teatro de peças que os atores satânicos fazem, ou danças iguais tem em salões do mundo, esses cultos se tornam imundos para Deus e abominável, e aonde tem todas as formas de impurezas, ali também estão os demônios acompanhando. O altar é onde vai sair a palavra de Deus para alimentar o povo. Se os demônios assumem o altar, não tem mais palavras de vida, mas palavras de morte.
os bem, os louvores mudaram, as adorações e o evangelho pregado também. A igreja de hoje está irreconhecível e perdeu a sua identidade dos tempos antigos. A igreja raiz desapareceu, e foi substituída por outra igreja estranha que perdeu a sua marca, que é a separação do pecado, e de tudo aquilo que leva a pecar. Eu me lembro na década de 80, quando era bruxa, e me vestia de crente com saias longas para enganar o povo. Eu queria uma oportunidade de ir à frente do púlpito para falar de uma bênção, e aproveitar e falar heresias usando versículos da Bíblia distorcendo a palavra, e falar em línguas estranhas lançando maldições nos crentes. Usar uma linguagem que eles não entendem. E quando eu entrei em uma igreja santa que orava muito, fiquei tonta, porque o povo era tão avivado que eu podia ver as luzes saindo de seus corpos, e quando a luz refletia em meus olhos, lágrimas saíam, e fiquei com tontura. O povo era a luz do mundo e o sal da terra, porque eram diferentes dos povos do mundo, e quando eu percebi que iria cair, fui embora do culto. Se eu ficasse na igreja, minha máscara iria cair, e a farsa de cristã não iria muito longe. As bruxas na época passaram muita dificuldade para corromper as igrejas e recebiam tiros de fogo ardente. Foram poucas igrejas que conseguimos corromper, porque o povo dessas estavam despercebidos. Teve uma igreja séria que pregava o evangelho verdadeiro. O pastor não vigiou, e confiou em nós cedendo para trabalhar na obra. Era eu e mais 5 bruxas disfarçadas de crentes bem vestidas sem nenhuma maquiagem, brincos e com roupas bem comportadas e com Bíblia nas mãos. O pastor ficou alegre por ter 6 missionárias em seu ministério. Ele e a sua igreja foram enganadas, e a heresia entrou por nossa causa. Lançamos profecias em línguas estranhas, e o povo acreditou e diziam: eu creio e recebo. Muitas irmãs ficaram com os espíritos de pombas giras que lançamos nelas. Elas começaram a sentir desejos pelos homens do mundo, e deixaram os seus maridos para ficarem com os ímpios. E os obreiros começaram a sentir fraquezas para orar e veio grande desânimo. Alguns desviaram e outros não deixaram a igreja, mas não queriam mais pregar e nem fazer a obra com o pastor. Os que não saíram da igreja, preferiam ficar no banco só ouvindo, rejeitando pregar no púlpito. O desânimo entrou em suas almas, e não usaram os seus dons querendo ser membros parasitas que não têm desejos de pregar a palavra. E assim nós tivemos mais espaços na obra do ministério. O pastor não estava entendendo nada do que acontecia ali dentro da igreja, e saímos da igreja antes que descobrissem quem era a gente. Muitas pessoas crentes dessa igreja estavam enfermas e de cama por aceitarem as nossas profecias. A gente lançava magias com as nossas mãos, fingindo que estávamos profetizando sobre eles. Até hoje me perguntam como 6 bruxas conseguiram derrotar uma igreja inteira. Eu disse: isso se chama o princípio da legalidade. A gente não tinha condição de derrotar uma igreja que estava na verdade. A primeira legalidade veio do pastor que nos aceitou para ajudá-lo a fazer a obra. Quando ele aceitou 6 bruxas para serem membras, juntos com a gente entraram legiões de demônios, e como fomos aceitas, a igreja inteira nos aceitou por causa do seu pastor. O povo acreditava em nossas palavras, revelações e outros dons. Isso no mundo espiritual é uma legalidade. Se o povo não acreditasse na gente mesmo sendo obreiras, os demônios não entrariam dentro dessa igreja porque eles precisam de legalidade para trabalharem. A legalidade é uma porta de entrada dos demônios. Quando dizemos sim ou concordamos com um evangelho falso, profecias falsas ou louvores evangélicos imundos, estamos dizendo sim para os demônios. É a mesma coisa de abrir a porta da casa e pedir para um demônio entrar. Em Gênesis 3 no versículo 4, a serpente diz a Eva que ela não iria morrer quando comesse do fruto, e no versículo 6, Eva comeu do fruto e o deu para o seu marido Adão. Satanás não iria conseguir derrotar Adão e Eva, se eles tivessem falado que não iriam comer desse fruto. Se dissessem não, a serpente iria perder a guerra, mas eles falaram sim. E a legalidade para Satanás os derrotar aconteceu. Eles eram puros e santos. A serpente não podia vencê-los. A serpente queria legalidade para poder os derrotar e foi astuta. Eu e as bruxas conseguimos derrotar aquela igreja porque eles deram legalidade. O pastor aceitou as bruxas e nos deu para os membros.
O pastor representava Eva, que aceitou o fruto da serpente que simboliza as bruxas, e depois o pastor ofereceu esse fruto às suas ovelhas que representa Adão, que confiando em sua mulher caiu, e o pastor viu que o fruto era bom e comeu, e deu aos membros que comeram. No livro de Mateus 18 no verso 18, fala que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Quando uma igreja é fundada, e o seu líder começa a fazer os fundamentos doutrinários de como vai ser os cultos e de como o povo irá se comportar, ele está ligando aquela nova igreja na terra. Ela foi ativada e passou a existir no mundo espiritual. Se ela estiver dentro das normas da palavra de Deus, ela é ligada no céu como um ministério aprovado, no código da bruxaria. Tudo o que é ligado na terra obedecendo às leis da feitiçaria será ligado no inferno. O falso evangelho, falsos cultos, falsos louvores que foram criados pela maçonaria para entrar nas igrejas, todas essas coisas satânicas que é ligado na terra foram ligadas no inferno. Reparem que Satanás tenta imitar a Deus. Voltando a falar da igreja que derrotamos, posso dizer que isso é batalha espiritual. Nem todas as igrejas conseguem vencer por abrir as portas para o mal entrar, e serem enganadas pelas palavras da serpente. Os demônios só conseguem derrotar uma igreja quando ela dá legalidade. Existe uma lei no mundo espiritual, que as trevas não podem derrotar a luz, e nenhuma força maligna pode derrotar o homem santo. Por causa disso, os demônios seduzem ao erro para terem legalidade. Os demônios enganam usando a palavra de Deus, para convencer o povo a abrir legalidade para eles. Satanás usou as escrituras sagradas para manipular Jesus, para ver se ele abria legalidade. Adão não tinha pecado e perdeu pela legalidade. Satanás acreditou que Jesus, por não ter pecado, iria perder também. Antigamente, as bruxas passavam dificuldades em corromper as igrejas. Algumas igrejas, os nossos planos foram frustrados. Hoje em dia, as igrejas não precisam de bruxas para corrompê-las. As igrejas se corrompem por vontade própria, abrindo diversas legalidades no mundo espiritual. Depois que inventaram as redes sociais, e com o surgimento da internet, a pornografia ficou mais acessível a todos. Antes só era a televisão que corrompia. Hoje são os sites pornográficos e as redes sociais e outros. A igreja está se corrompendo por vontade própria, porque as abominações estão dentro dos seus lares, as iniquidades habitam em suas casas. Redes sociais, filmes, games e novelas fazem parte da família. O pecado se tornou cultura no seio da família. Essas coisas esfriaram a igreja, mataram a fé e a consciência foi corrompida. Esse é o motivo que os sinais de maravilha que antes acontecia já não acontecem mais. Na década de 80 e 90, os milagres aconteciam e curas eram bastantes. Quando eu era bruxa, sentia medo da igreja por ver tantos milagres. Eu sabia que existia um Deus poderoso que operava dentro da igreja mesmo sendo uma bruxa. Hoje, como uma serva de Deus, não vejo mais nada acontecer. Milagres estão em extinção, e as curas estão a cada dia mais raras. Batismo com o Espírito Santo não se vê mais. Quando uma pessoa recebe algum dom nos dias de hoje, é apenas uma pessoa por igreja que ainda recebe por estar em retidão. A igreja está em pecado, o que atrapalha de ter os dons. E para receber o batismo com fogo, acontece uma vez por ano na vida de uma ou duas pessoas por igreja. A igreja está em pecado, o que eu e as bruxas não conseguíamos fazer. A tecnologia fez, que foi corromper 90% das igrejas da América Latina, incluindo nosso Brasil latino-americano. Eu não estou dizendo dessas igrejas que já foram fundadas no falso evangelho. Estou dizendo que em poucos anos, a tecnologia que é as redes sociais, sites pornográficos e games juntos conseguiram corromper 90% das igrejas que foram fundadas. Na verdade, eu não estou incluindo a televisão que é antiga, estou falando das coisas novas de agora. A tecnologia foi criada pelos homens inteligentes que trabalham para os Illuminates e recebem milhões para isso. As bruxas não conseguiram corromper as igrejas em 30 anos. Da década de 60 a 90, as bruxas se empenharam em corromper a igreja. Em 30 anos, as bruxas conseguiram corromper 10% das igrejas, e a tecnologia em poucos anos conseguiu corromper 90% das igrejas.
Só as redes sociais. Vou falar do Facebook. Em apenas 10 anos conseguiu corromper 80% das igrejas. Em 10 anos o mundo inteiro estava conectado com essa rede. O Facebook é a rede que mais corrompe, até mais do que os sites pornográficos, porque o Facebook já é uma rede de pornografia. Nessa rede tem diversas postagens, e até vídeos pornográficos que o povo encontra. Um ateu falou para mim: o Deus das igrejas morreu, e não opera mais nada faz tempo. Eu disse: quem morreu foi o povo. E onde há carniça, Deus não se aproxima por ser santo e não suporta o cheiro do pecado que sai da vida dos mortos-vivos. É triste dizer isso e ainda ouvir um ateu zombando. Eu disse a ele: antes as igrejas eram separadas do mundo e não toleravam o pecado. Eu e as bruxas conseguimos entrar em outra igreja séria. A maçonaria financiava a convenção. A gente recebia dinheiro para fazer essas obras malignas. Nessa igreja, conseguimos ficar mais tempo por ser uma igreja que não orava muito. Apesar de ensinar a verdade, o povo não gostava de se revestir espiritualmente. Primeiro nos disfarçamos de mulheres alcoólatras e aceitamos a Jesus na mesma noite. Nos disfarçamos de ovelhas, mas éramos serpentes. No dia em que aceitamos a Jesus, tivemos que chorar para convencer, e o pastor feliz fez o seu papel de receber as almas bem. Fomos doutrinadas por ele e aprendemos todas as normas do ministério, e como o povo era ensinado, e dentro daquela igreja, a gente estudou a doutrina deles e como enfraquecer os ensinos para abrir legalidade para os demônios entrarem ali. Nos dias de culto a gente estava na igreja, e nos dias que não tinha culto a gente se reunia para fazer bruxaria. De todas as igrejas que enganamos, essa pregava a verdade, mas o povo orava pouco, e o pastor também. Cada igreja tem uma temperatura espiritual, uma tem mais unção do que a outra, porque a que mais ora e busca a Deus fazendo vigília são as que têm mais unção. Tinha igrejas que as bruxas passavam mal e saíam, porque o poder de Deus era forte ali. Já as igrejas que pregam a verdade e o povo não ora, elas não têm tanta unção. Isso não significa que a igreja não é de Deus, desde que estejam na verdade, e o pastor pregando o evangelho verdadeiro. Tem igrejas que oram muito e buscam nas madrugadas, mas o evangelho é o da prosperidade, e o pastor ensina heresias ao povo. Essas igrejas nem precisam orar, porque estão no erro e o povo no pecado. Por mais que orem, Deus não derrama o seu poder se não deixar o pecado. Alguns povos que estão nessas igrejas e são inocentes e se entregam a Deus, o Senhor irá ter misericórdia e abençoar alguns de coração sincero. Essas pessoas sinceras que estão nas igrejas erradas, por mais que orem buscando unção, não irão ter, mas Deus pode abençoar a vida deles de outras maneiras. Primeiro eles têm que conhecer a verdade e serem libertos, para depois receberem a unção. Enquanto estiverem cegos sem conhecerem a verdade, não poderão receber a unção, mesmo que orem muito. Voltando a falar das bruxas e eu na igreja do pastor que nos doutrinou, a gente planejava muito para derrubar aquele ministério, e fizemos uma bruxaria para cegar o entendimento do pastor, e assim ele não iria desconfiar da gente. Como ele não orava, o nosso feitiço acertou sua mente. Eu que tinha visão espiritual, percebi que uma bolinha de luz escura entrava na mente dele e cegava o raciocínio, e ele perdeu todo o seu entendimento. E o pastor colocou uma das bruxas para dar ensinamento somente para as mulheres, e essa bruxa ensinava que para as irmãs não perderem os seus esposos tinham que ser sensuais. Essa era a única maneira de salvar o casamento. Já que o pastor era contra o divórcio, essa era a única maneira de salvar o casamento segundo os ensinos das bruxas. Já que o pastor era contra o divórcio, essa igreja que enganamos, foi a primeira igreja que começou a andar na vaidade. A bruxa que ensinava, dizia para as irmãs fazerem todos os tipos de sexo dentro das 4 paredes para salvarem os seus casamentos, e disse para alugar fitas de VHS nas locadoras para assistirem com os seus esposos. As reuniões com as mulheres da igreja os homens não podiam participar, e nem o pastor participava e não sabia desses ensinos. E depois desses ensinos, as irmãs alugavam filmes pornográficos para aprenderem com as prostitutas de Hollywood. Isso aconteceu no ano de 1990.
e essa igreja se tornou mundana. Teve uma igreja que as bruxas iriam e foram impedidas. Um espírito maligno tomou o corpo de uma das bruxas e disse que o pastor tinha o dom da visão. Ele olhava para qualquer pessoa que não era crente, e via uma névoa negra em cima da cabeça das pessoas, e toda pessoa que ele enxergava essa névoa, ele colocava a mão sobre a cabeça e expulsava o demônio. Ele pedia um sinal a Deus para saber quem era crente de verdade ou não. Quem era crente de verdade, ele pediu para Deus mostrar uma luz sobre a cabeça, e quem era apenas um membro de igreja e ainda não havia se convertido por inteiro, ele pediu para Deus mostrar a névoa negra. Nessa igreja, a gente iria ser descoberta, não importaria o disfarce das roupas. Antigamente, as roupas das irmãs eram vestidos ou saias que iam até a canela, blusas de mangas e cabelos longos. A gente disfarçava bem, mas quem tem visão é difícil de enganar. Teve uma igreja que entramos com legiões de demônios do prodígio, milagres, revelação, profecias, sabedoria, inteligência e de entendimento bíblico. Todos esses demônios iriam entrar com a gente para enganar o povo dessa igreja. Os demônios, quando vão para derrubar a igreja, eles vêm com todas as armas de engano e estratégias para destruição. A gente não podia entrar na igreja com aquela legião de demônios, porque o pastor tinha o dom da visão e iria ver a legião com as bruxas. E se a gente disfarçasse de crente, o pastor iria ver a legião nos acompanhando, e os demônios tiveram que se disfarçar também. Eles se transfiguravam em anjos, ficando idênticos aos anjos de Deus. E quando entramos dentro daquela igreja, os demônios disfarçados de anjos entraram também, e o pastor, com o seu dom de visão, enxergou a legião e se alegrou porque pensou que eram os anjos de Deus. Ele se admirou com tanta legião de anjos acompanhando a gente, e deu a honra para cada uma de nós falarmos alguma coisa ou louvar na frente do púlpito. E depois, quando a gente foi embora e chegamos à casa de ritual, começamos a planejar o nosso retorno para enganar. Um demônio apareceu para nós na hora desse planejamento e disse: "Vocês não irão voltar para lá. O pastor está orando nesse momento, e o Espírito Santo revelou a nossa identidade para ele. No momento que ele começou a agradecer ao seu Deus por ter enviado a legião de anjos para sua igreja, o Espírito Santo disse que não eram da parte de Deus. O pastor já sabe quem são vocês, e está esperando irem de novo para lá. O plano de vocês foi descoberto a tempo, e o pastor não irá deixar a igreja ser enganada." E depois desse aviso mudamos de planos, e a gente foi em outra igreja disfarçadas de crentes. Nessa igreja, o pastor não tinha o dom da visão, então entramos com a legião que ele não podia ver. O problema é que essa igreja buscava muito nas madrugadas e jejuavam na parte da manhã. Uma parte da legião que era mais fraca não entrou na igreja, e a outra parte que era mais forte entrou para enganar. Mas a temperatura do fogo estava alta e alguns demônios começaram a se descascar. Eu via tudo isso com o dom da visão que recebi na bruxaria, e quando a igreja começou a orar em voz alta, os demônios começaram a descascar mais ainda, não aguentaram e foram embora para bem longe daquele povo, e nós ficamos lá no culto sem o auxílio dos demônios. Eles tinham abandonado a gente. Até aqueles que estavam em nossos corpos não aguentaram e foram embora. A gente, com os nossos corpos livres das possessões, pensamos assim: agora que os demônios foram embora, os nossos corpos não têm nenhum deles. Então esse fogo não pode nos queimar, já que nossos corpos estão livres das possessões. Isso significa que não iremos cair endemoniadas. A gente já caiu endemoniada nas outras igrejas porque eles estavam dentro de nós. Porque o demônio não resistiu, e dentro dos nossos corpos se manifestaram. Um pastor conseguiu jogar a gente várias vezes ao chão, porque saía fogo das palavras dele, e ele não estava atingindo a nossa carne, mas aqueles espíritos possessores. E nós naquele momento sem os demônios e dentro daquela igreja pensávamos que não iríamos cair, porque os demônios deixaram os nossos corpos. Isso é questão de lógica. Quaisquer pessoas que foram livres dos demônios não caem na igreja, a não ser que eles retornem para sua casa vazia. Nós estávamos livres daqueles demônios por algum tempo, e a nossa casa estava vazia. Nós estávamos livres daqueles demônios por algum tempo, e os nossos corpos vazios. Qualquer pastor que tivesse visão e olhasse para nós,
não iria haver nenhum demônio, e sem os demônios ao nosso lado para operar maravilhas e curar. Quando eles estavam ao lado das bruxas, até fogo do céu caía. E quando uma bruxa está possuída, ela faz coisas no mundo espiritual que os crentes duvidam. Naquele momento, a gente estava sozinha, mas não éramos bruxas iniciantes que no começo não têm poderes e por isso fazem rituais, se sacrificam e são capazes de qualquer coisa para obter poder. A gente já tinha recebido dons dos espíritos malignos. Ou vocês pensam que só os crentes podem ter? O diabo imita a Deus. E do mesmo modo que o Espírito Santo dá dons para os crentes, o diabo também dá para os seus servos. A gente levantava as nossas mãos na hora que o povo estava clamando. O povo estava de olhos fechados e a gente lançava dardos neles. E o pastor, com os olhos fechados e clamando, levantou as suas mãos ao céu igual Moisés fez naquela guerra, e o povo de Israel venceu. Quando o pastor fez isso, a gente caiu ao chão. Sentimos o fogo queimar não a nossa carne, mas a nossa alma. O fogo espiritual não é igual ao fogo da terra que queima a carne. O fogo espiritual atinge a alma e o espírito. A gente era bruxas da maldade, e aquele fogo estava queimando a nossa alma que era maligna e o nosso espírito que estava sujo. Sentimos dores não na nossa carne, mas na alma que é pior. Quando a gente quebra um osso e sentimos dores, não houve manifestação demoníaca. A gente naquele momento não tinha demônio. Se a gente tivesse demônio em nosso corpo, não iríamos sentir as dores. Só os demônios em nossos corpos que são atingidos. O pastor percebeu que a gente não tinha demônio, e junto com os obreiros levantaram a gente do chão e oraram por nós. Aquilo enfraqueceu as nossas forças e demorou muito para a gente se recuperar na casa de ritual da bruxaria. Naquela igreja, ninguém tinha o dom da visão para ver os demônios que entraram. Aquela igreja não tinha o dom de discernimento para sentir os demônios. Aquela igreja não tinha nenhum desses dois dons tão importantes, mas tinha fogo de Deus que devorava qualquer espírito diabólico. Eles viviam orando, e quando clamavam juntos, a temperatura do fogo aumentava de tal maneira que ficava impossível as legiões entrarem na igreja. Um templo de pedra que esquentou com o clamor. As 4 paredes daquela igreja ficaram santificadas, e a unção se espalhou naquela casa que nenhum demônio permaneceu ali. Para tirar as dúvidas de alguns que me escutam, pessoas que não têm demônio não caem em igrejas assim. Pessoas que têm demônio, ele se manifesta e pode cair ao chão dependendo da unção. Eu e as bruxas não tínhamos demônio no corpo. Eles saíram de nós por saberem que iriam ser queimados. A gente não tinha demônio. A dúvida é, por que caímos se naquele momento a gente estava livre? É que a nossa alma era maligna, e o fogo espiritual atingiu a parte de nossas almas que era pura maldade. Qualquer pessoa ímpia sem demônio, por exemplo, ela não irá cair. As bruxas já são malignas, e mesmo sem demônio vão cair. As bruxas fazem tantas obras das trevas que se tornam a imagem e semelhança do diabo. Os crentes que buscam a presença de Deus, ficam com a aparência de anjos que são a imagem e semelhança de Deus. As bruxas que buscam a presença dos espíritos malignos ficam com a presença deles, e a bruxa sem ter demônio irá cair na igreja por ser uma cópia desses espíritos diabólicos. E eu digo que as bruxas, quando sobem de nível espiritual, crescendo na magia e no conhecimento do ocultismo, as bruxas ficam a cada dia parecendo com os demônios. Uma bruxa pode ficar invisível parecendo um espírito, e mexer em objetos e assombrar pessoas à noite. Uma bruxa invisível pode entrar na casa de uma pessoa e matá-la. Ninguém irá ver, e vão pensar que é morte natural. A bruxa invisível pode passar por dentro da parede de uma casa. Isso se chama encantamento. Uma bruxa pode virar uma sombra e passar igual um vulto de um lado para o outro. Uma bruxa pode se transformar em gato, cachorro, serpente, porco ou em qualquer coisa. Feiticeiros, satanistas, maçons e gurus também podem fazer as mesmas coisas que as bruxas fazem, desde que se aprofundem na magia. Dessas religiões do ocultismo não existe aquela religião que é superior. O que buscar mais e se dedicar mais fará diferença. É igual à igreja.
O crente que busca mais a Deus irá ter mais autoridade e dons do que aquele que não ora. A religião pode ser menosprezada e insignificante, mas se o seguidor se dedicar muito e buscar os poderes das trevas, ele irá ser maior do que aquele que está servindo uma religião grande e famosa que não se empenha no ocultismo. Uma bruxa pode se transformar em qualquer coisa, se ela se dedicar e buscar os poderes das trevas. As bruxas mais antigas me falaram que uma bruxa rival de outra escola se transformou em cobra para matar a nossa professora da escola, e o resultado foi que as bruxas cortaram a cobra no meio sem saberem que era uma bruxa, e a cobra foi jogada perto de uma árvore, e o encanto se quebrou fazendo a bruxa voltar ao seu estado físico normal, e a bruxa ferida gravemente sem algumas partes do seu corpo morreu. Teve uma bruxa que se transformou em um corvo, e estava no muro vigiando a gente, e quando a nossa bruxa mestre lançou uma magia naquele corvo, ele morreu, mas antes voou muito para morrer bem longe. Uma bruxa pode ser transportada de um lugar a outro, de uma cidade a outra, de um estado a outro ou de um país a outro. Depende do nível espiritual dessa bruxa. Os demônios podem transportar qualquer bruxa para qualquer lugar. Lucas 4 versículo 5. O diabo transportou Jesus até um monte muito alto. Irei estar parando aqui para o vídeo não ficar longo, e estarei fazendo a segunda parte em outro vídeo.